você acha que a tecnologia IoT, principalmente falando em LoRa, Zigbee, que são essas redes de rádio baixa frequência, né? Isso viabilizou, está viabilizando ou foi só uma decorrência da tecnologia, da evolução natural dela? Ou realmente isso está sendo o grande agente transformador para viabilizar esse perfil de solução? Dentro da tua carreira desde 2016, com a PEC-ID, como é que você vê essa evolução da tecnologia? E o que você vê para frente ainda, né? Se ainda tem espaço, se ainda tem algumas dores para ser tratadas? Eu acho que o IoT está começando no Brasil, né? A gente percebe cases como a Alemanha, que eu citei antes, que a evolução ela está muito mais à frente, né, do que a gente consegue perceber. Então, a gente deu já os primeiros passos aqui no país, a gente está se atentando para essas tecnologias, mas tem um mundo ainda para desbravar. Porque o IoT ele vem para realmente nos ajudar. Como nós podemos melhorar os nossos processos, ganhar mais produtividade, reduzir custos, né, e conseguir analisar todos esses pontos chaves que eu acredito que a tecnologia e a automatização eles vêm para contribuir. Então, tecnologias como você citou, LoRa, Zigbee, outras que facilitam nessa comunicação, nessa gestão do dado, elas são fundamentais. Porque mais do que eu ter o dado simplesmente é o que eu faço com ele. Como eu consigo analisar essas informações, tirar conclusões a partir delas e trabalhar melhoria contínua, melhoria como um todo dos processos. Então, sem dúvida, é um olhar que as empresas precisam ter, como elas conseguem trazer cada vez mais essa tecnologia inserida, pensando na internet das coisas, para melhorar os seus processos e lá na frente ganhar mais com o seu cliente. Então, é legal. um fato. Eu vi que você tem bastante experiência com a Alemanha, vocês ganharam um prêmio lá e você tem uma visão interessante. Eu quero abordar um pouquinho mais sobre isso. Claro. Você entende ou você enxerga a Alemanha como um país que já está fazendo uso da tecnologia há mais tempo ou ela está um pouco mais avançada em nível de tecnologia? Essa é uma dúvida que eu queria tirar com você. Por quê? LoRa, Zigbee são tecnologias novas, né, que apresentam que a gente hoje já tem grandes redes no Brasil. E olhando todo o histórico do Brasil versus o mundo, implementações de novas tecnologias, o Brasil acaba sempre sofrendo um pouco mais por capital e pelo tamanho do Brasil, né, o tamanho do país, né, a nossa área. Então, onde você já está operando hoje, onde você já está levando a solução PEC-ID, onde você já está atuando no mercado, você já enxerga o mesmo nível de tecnologia que a Alemanha ou é uma questão de uso, hábito? É o acesso à tecnologia ou é o hábito? Tem uma diferença aí Brasil e Alemanha? Tem uma diferença, mas eu acredito que os dois pontos que você colocou no início da tua fala, eles são fundamentais. O tempo de utilização e também a evolução. Eu acredito que por eles estarem há mais tempo pesquisando e há mais tempo testando, buscando, eles conseguem ter um domínio, um know-how muito maior e eles conseguem estar se avançando muito mais nisso também. Cultura, exatamente. Tem a cultura de uso. Exatamente. Entendi. Então, a gente conviveu com várias empresas lá, com várias multinacionais, com os institutos de pesquisa, universidades. Então, a gente percebe que isso está instaurado lá. Esse conceito da pesquisa e do desenvolvimento. Eles são muito focados nisso. Eles não se contentam, cheguei até aqui, é aqui, eu vou oferecer isso e acabou. Eles buscam sempre estar evoluindo. O que eu posso ir além dessa tecnologia que eu já estou desenvolvendo. Legal, legal. Nessa linha hoje, então você já tem a conectividade, você já está com produtos que está buscando essas informações. Então, eu entendo que vocês já estão trabalhando numa outra camada de decisão ou numa camada de informação. Podemos chamar até de um BI para isso virar uma regra de negócio, correto? Exatamente isso. A gente Legal. usa o hardware como um meio. Sem o hardware, a gente não consegue fazer a tomada de decisões, mas a gente usa esse dado que é gerado para, de fato, entregar uma inteligência para esse cliente. Então, a partir daí, ele vai conseguir tomar decisões melhores, pensar em programas de melhoria contínua melhores e conseguir gerir melhor o que está acontecendo com esse fato, que hoje, com o monitoramento manual, por exemplo, não é possível, né? E pegando esse gancho ainda, Carol, você entende que existe um amadurecimento na cultura das empresas em querer e estão buscando essa medição, esse monitoramento em tempo real, tendo essas informações em tempo real, ou isso está vindo baseado em necessidade? Né? Tem muita gente apanhando, sofrendo, perdendo estoques, perdendo... até a gente tem alguns casos aqui na Comp, casos onde clientes perderam 20 mil frangos por não ter o sistema de monitoramento após ter feito um POC. Né? Então, assim, está vindo pela dor ou estão vindo pelo amor à tecnologia? Né?
Como é que você tem tido essa experiência no mercado? No geral, é necessidade. Existem empresas que estão à frente, que às vezes possuem pessoas mais engajadas no time, que têm essa visão, e elas acabam buscando pelo amor, né, para se antecipar, mas na maioria dos casos é exatamente como você comentou, perdi uma carga de tantos mil, preciso achar uma forma de reduzir, ou descongelou todos os meus produtos da Câmara, eu tenho que achar uma alternativa para isso, perdeu lá às vezes milhões, dependendo do tipo de produto, e aí a empresa percebe, não, é uma necessidade, ou vem uma legislação, né? Então, no geral, as empresas estão vindo por sentirem essa necessidade. E, claro, por agora verem, né, que existem tecnologias que auxiliam nisso, que acabam contribuindo para eles evitarem essas perdas. Legal, legal. A gente percebe isso também aqui, né? Muita gente vem pela dor. Né? Depois que entende a necessidade, você vê... Tenho amigos que são donos de açougue, de frigoríficos e também tinha um pouco de relutância. Não precisa. A gente fez questão, não, vamos testar, vamos colocar. E depois que colocou, ele começou a entender todas as variações, até o ponto que um dia esqueceram câmeras frias desligadas e ele só conseguiu salvar o produto por ter um monitoramento. Né? Olha só. Então, tem essa regra de negócio. Legal, Carol. Você tem um case que está rolando, que acho que a gente já pode falar, né? Que é bem interessante. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o Smart Monitoring by PackID, né? Que já está sendo comercializado hoje pela Claro e Embratel. Né? Então, isso também chama bastante atenção, ver grandes operadores hoje de telecom, telefonia, olhando para esse mercado. Né? Então, eu queria que você comentasse o que vocês estão fazendo, o que está indo para o mercado, isso está focado em algum perfil de cliente, é uma ação direta dessa operadora, né? Claro, Embratel. Conta para a gente um pouquinho disso, eu acho que é um pacote de soluções bem interessante que está tendo hoje oportunidade e principalmente ver empresas apostando nisso, né? Como é que está essa solução? Já está pronta? Já está disponível? Já está disponível. É uma parceria muito interessante que nós firmamos com o objetivo de realmente conseguir alcançar mais empresas com o uso dessa tecnologia. Então, a Claro é uma das nossas principais parceiras que traz conosco, né, esse suporte e esse apoio para a gente conseguir difundir essa automatização de processos. Então, o objetivo é conseguir levar para diferentes áreas, não só a área de saúde, mas também a área de alimentos, né, a área de agroindústria, agricultura, enfim, a tecnologia para fazer esse monitoramento. E a Claro, então, ela oferta esse Claro Smart Monitoring by PackID para os seus clientes, junto com outros serviços e outros pacotes. Isso olhando hoje clientes corporativos, correto? Isso, exatamente, corporativo. Olhando esse perfil de cliente. Hoje, numa residência, ele não tem acesso a isso. Não, hoje não é o nosso foco. Eu acredito que com a evolução, principalmente da automatização residencial e etc., venha-se no futuro, vamos monitorar a geladeira, vamos monitorar os ambientes e entender como está, mas hoje o nosso foco é B2B, é vender para uma parte corporativa. Que legal, bem interessante. E nessas soluções, além de lhe entregar o monitoramento, se aplica hoje já algumas regras de negócio, é oferecido algum serviço adicional, ou isso é somente entregue ao cliente e ele faz o monitoramento dele? Cada um faz por conta o seu monitoramento, com as regras de negócio do software, né? Sim, hoje o cliente ele tem condição de fazer o monitoramento, então ele tem condição de instalar o equipamento, porque ele é fácil instalação, né? Ele basta com o nosso suporte conseguir operacionalizar isso, e na nossa plataforma então tem acesso a diferentes funcionalidades. Tem o básico geral para acessar gráficos, relatórios, etc., mas ele também tem algumas outras possibilidades, Power BI, como você comentou, termos um BI, né, com essas informações para facilitar na tomada de decisão, os alertas, né? Então a gente consegue notificar o cliente via push ou via ligação se estiver tendo algum descontrole, né? Alguma violação dessa temperatura, dessa umidade, então facilita muito para o dia a dia dele também.